Uou, vamos lá. Depois de tanta gente boa que falou sobre tanto assunto bacana, coube a mim falar do assunto que tem bastante gente curiosa. Mas eu preciso dizer que eu agradeço pra caramba ao Chase, ao Thales, que já anteciparam os assuntos, falando de como a gente digitaliza aquela parte física e traz para o virtual. Né? O Henrique, que falou sobre a sensorização, que é uma coisa que vai combinar aqui também, o pessoal que falou sobre BIM, o pessoal que falou sobre crescimento escalar, sobre exponencialidade, enfim, todos os temas que vieram aqui hoje, nesse seminário de tecnologia e inovação, de uma forma ou de outra, são temas que a gente vai beliscar um pouquinho. E, gente, eu não vou esgotar o tema metaverso, seria uma fraude da minha parte tentar fazer isso, mas eu prometo tentar fazer uma passagem rápida entre os principais temas para que a gente consiga conectar com a área de real estate, ok? Bom, vamos lá? Antes eu quero fazer uma enquete muito rápida com todos. É assim, para ser rápido, tá? Eu faço a pergunta e a pessoa levanta a mão, tá? É simples assim, vamos lá. Quem é que mandou um fax no último mês? Opa! Quem é que mandou um e-mail para um cliente no último mês? Ok. Quem é que conversou com seus clientes ou fornecedores pelas redes sociais no último mês? Ok. E quem é que no último mês olhou com atenção, com olhos de negócio, para criptomoeda, para blockchain, para NFTs, ou alguma coisa do tipo? Ok. Levanta a mão agora quem levantou a mão nas últimas 3 perguntas. Vocês são os prováveis ganhadores da corrida que começa hoje. Tá? Quer dizer que os outros não? Não, não é isso. Quer dizer que se vocês mantiverem a corrida na mesma velocidade, com a mesma disposição, existe uma grande chance disso ser um diferencial competitivo para cada uma das empresas de vocês. Agora, tirando a Vivian, quem é que levantou a mão quando eu perguntei se mandou um fax no último mês? Ninguém mandou um fax? Alguém poderia me dizer por quê? Eu respondo. Porque essa tecnologia, ela obsoletou. Ela foi sendo substituída por coisas melhores, mais eficientes, mais baratas, mais interessantes, mais aderentes. E, por conta disso, as novas tecnologias substituíram as anteriores. Metaverso é uma coisa distante? Não. Por mais que muitas vezes pareça, a mídia às vezes faz um desserviço quando fala sobre metaverso, não é uma coisa distante. Metaverso tem a ver com digitalizar os ambientes, com usar sensores, Big Data, que a Flávia acabou de apresentar aqui também, com o crescimento exponencial, que a Águida trouxe aqui também. Então, tem a ver com tudo que a gente está falando. É só uma questão da gente conectar. E o metaverso não é novo, ele só está mal distribuído, como tantas tecnologias que a gente vê por aí. Vou em frente. Bom, eu preciso dizer para vocês que eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu sou da área de tecnologia, comecei na área de eletrônica e lá nos anos 90 deixei a área de eletrônica para trabalhar com uma coisa nova que estava surgindo chamada internet. A internet foi crescendo, a gente viu o Web 1.0, o Web 2.0, eu fui navegando por esses movimentos todos, assim como vocês, mas trabalhando nessas áreas ao invés de simplesmente como usuário. Então, eu me considero um heavy user, tenho sempre trabalhado com empresas na área de tecnologia, transformação digital e inovação, e por isso eu me sinto bastante confortável de compartilhar um pouco das minhas experiências de metaverso aqui com vocês no dia de hoje. Tá bem? Bom, lá em 1980, o Toffler lançou uma ideia, que era a terceira onda, onde ele conectava, né, aquela terceira onda de tecnologia que estava chegando e que estava mudando a vida de todas as empresas. 1980, não existia internet ainda comercialmente como a gente conhece hoje. Bom, evoluiu um pouco mais, lá por 2010, o Gartner pegou aquela terceira onda, fatiou ela um pouquinho e disse lá que ela tinha... Cadê? Aqui, vamos ver se eu consigo chegar. Aí, ó. Que ela tinha algumas características, alguns sabores que iam determinar o futuro que as empresas iam poder conectar logo na sequência. Então, a gente saiu da terceira onda, que conectava 4 grandes forças: mobile, telefone celular na mão de todo mundo; social, as redes sociais; Big Data, grande volume de dados sendo gerados numa velocidade incrível; e Cloud, conectando todas as tecnologias de forma mais rápida e barata para as empresas. A gente saiu dessa terceira onda, entrou na Digital Transformation, e com essa Digital Transformation a gente vem desde 2010, passando por fenômenos não tão novos assim, como, por exemplo, a indústria 4.0, que ela tem tudo a ver com os Digital Twins, que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje aqui, quando a gente falava das construções e das suas réplicas digitais. Bom, seguindo aqui, eu trago uma outra visão da mesma esfera, só para a gente materializar isso e poder projetar um pouco do futuro. Então, 1970 eram os mainframes, 1980 os PCs, 1990 a internet, foi quando eu comecei a trabalhar nesse segmento. Rede social nos anos 2000, criptomoedas em 2010. Nossa, já faz mais de 10 anos, já faz mais de 10 anos que a Bitcoin está aí
e ela, bom, veio para ficar, assim como tantas outras criptos e blockchains que vieram depois. E agora, em 2020, a gente viu definitivamente o advento do metaverso. Tá? Mas o metaverso não é novo, eu já tinha comentado com vocês antes. E o que muda nesse processo de transferência tecnológica que a gente tem vivido é que, nessa era digital, a experiência deixa de estar nas pessoas mais velhas e mais experientes e passa a vir das pessoas mais jovens, que são mais experientes nas novas tecnologias que estão mudando os nossos negócios. E, por conta disso, nunca nós vimos tantas pessoas jovens trabalhando com pessoas mais maduras e vice-versa, e fazendo disso uma grande potência de crescimento das empresas. Certo? Bom, isso pode ser visto por esse gráfico. Enquanto a gente levou algumas dezenas de anos, né, algumas centenas de anos para crescer bastante a nossa a quantidade de seres humaninhos no planeta Terra, a gente viu um crescimento muito rápido da internet nos últimos 30 anos e tão rápido quanto o crescimento de público gamer, que são aqueles jovens que ficaram velhos e os novos jovens que chegaram. Agora, o que vocês têm que reparar é ali embaixo, naquela ficha, naquela linha preta, o crescimento do mercado de cripto. Porque essa tecnologia é nova, mas está somente no início. Ela está só arrancando, a gente tem muita coisa para explorar ainda. E para poder entrar no metaverso e desbravar um pouquinho mais do que a gente tem para conhecer dele no dia de hoje, eu vou trazer 3 ou 4 conceitos que vocês têm que minimamente conhecer para a gente fazer um eco e uma cola com os próximos passos aqui. Bom, o primeiro deles é blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é esse sistema que foi criado, né, e que rastreia o trânsito de informações conectadas como pequenos bloquinhos de dados em uma cadeia que não pode ser fraudada. Isso é muito importante, porque graças a este modelo, que não pode ser fraudado, é que nós conseguimos fazer coisas no digital que valem tanto quanto no real, porque ela tem fidedignidade ao longo do tempo. Outro quesito são os contratos inteligentes, que são, na verdade, programas de computador que movimentam o dinheiro e os ativos de forma condicional. Ou seja, são programinhas que executam condições, e uma vez que essa condição é atendida, a transação acontece. Então, se eu quero vender um imóvel, por exemplo, digamos que eu tenho um smart contract, que quando eu registro ele, faço uma venda, esse smart contract é que vai dar a transição desse imóvel de uma pessoa para outra, e ele está em cima de uma blockchain que não pode ser fraudada. Estou conectando os pontos aqui. E olha que legal, com esse movimento, o que aconteceu é que os bancos foram substituídos por programas. Ao invés de ter um banco ou um registro, uma entidade fazendo essa transição, na blockchain, através dos smart contracts, eu posso fazer essa transação financeira ou de ativos através de um programa, que não pode ser fraudado, porque está na blockchain. E, para finalizar, não quero me estender, um termo que todos vocês ouviram falar bastante no último ano são as NFTs, são os tokens não fungíveis, eles são um formato de arquivo digital irreplicável, baseado na blockchain, que não pode ser fraudado e que carrega valor. O fato de carregar valor é que cria, nas NFTs, um diferencial comparado a outros arquivos. E, para dar um exemplo do que é uma NFT, ou um token não fungível, um token que não pode ser substituído facilmente, vamos pensar assim, eu trouxe um exemplo ali. Veja, se eu tiver uma nota de R$20, ou se eu tiver 2 notas de 10, ela é fungível. Eu te dou 2 de 10, tu me dá uma de 20, cada um de nós continua com o mesmo valor. Mas, quando eu tenho uma casa e quero trocar por outra, essa troca não é fungível, porque as casas são diferentes, têm localidades diferentes, são andares diferentes, têm características diferentes, e, por conta disso, elas não podem simplesmente ser trocadas. Claro que elas podem se nós quisermos, né, Chase? Se tu quisermos trocar a tua casa lá nos Estados Unidos, em Utah, pela minha aqui em Capão da Canoa, está tudo certo, né? Eu vou fazer um bom negócio, fico feliz, mas a gente sabe, durante essa transação, que elas podem ter valores diferentes, tá bem? Bom, e para fechar, esse conjunto todo criou a possibilidade de nós termos finanças descentralizadas, ou seja, a capacidade de fazer transações financeiras sem ter um banco no meio do caminho, sem ter um banco central no meio do caminho, ou fazer transações financeiras entre pessoas ou entre carteiras virtuais. Pronto? Acabou a chatice de criptomoedas e blockchain aqui, tá? Eu só queria trazer esses conceitos para a gente poder efetivamente entrar no metaverso. Pô, mas o que é o metaverso, afinal? Bom, o metaverso é um espaço virtual onde as pessoas físicas e digitais se conectam, onde não existe diferença
entre a pessoa física e a digital, onde eu exploro o melhor do físico e o melhor do digital a cada momento. E lá no metaverso, eu tenho um ambiente geoespacial, então eu percebo o ambiente como se eu estivesse aqui, ele é contextualizado, ele não existe de forma isolada, ele existe dentro de um contexto que foi criado para isso, ele é social, as pessoas interagem ali, né? Não estou falando de joguinhos, por mais que os joguinhos também tenham os seus elementos de comparação, estou falando inclusive em ambiente de trabalho e outras coisas do tipo. Né? Ele é mercadológico, há transações financeiras acontecendo ali, e ele é distribuído. Ele não pertence, gente, ouça o que eu vou dizer agora, ele não pertence ao Facebook. Tá? Ele pertence, aliás, ele não pertence a ninguém. Ele claro que o Facebook pode ter o metaverso dele, a Microsoft pode ter a dela, está tudo certo até aí. Mas o metaverso é como a internet, não pertence a ninguém. E esse é um conceito importante, que se a gente sair daqui hoje tendo entendido, eu já estou bastante satisfeito, porque eu tenho visto, infelizmente, muita confusão com relação a isso. Não existe o metaverso do Rodrigo, o metaverso do Chase, o metaverso da Annelise. Existe o metaverso, e ali dentro pode haver ambientes que são proprietários e que não são. Certo? Vamos em frente, então? Quais são as características do metaverso? Né? Ele é persistente, então ele é um local de existência contínua e perpétua, onde as coisas estão acontecendo mesmo que eu não esteja lá. Então, à medida que ele vai ficando mais importante, as pessoas passam mais tempo lá dentro, porque não querem perder o que está acontecendo. Né? Ele é reativo, então, ao contrário das redes sociais, em que eu mando um post para uma pessoa que lê amanhã e me responde no outro dia, né? A reação dele tem que acontecer naquele momento. Né? A reação no metaverso acontece na interação entre os players. Então, é como se fosse uma vida real, porém no ambiente digital. E ele é criativo. As pessoas interagem e se engajam ao conteúdo, criando ele, não somente consumindo conteúdos prontos. Então, o grande poder do metaverso está em interação e não em consumo de conteúdo. Tá? Ele é interoperável, idealmente falando, isso aqui não está tão firme nos dias de hoje, idealmente falando, aquilo que eu tenho em um ambiente metaverso, eu teria que conseguir utilizar no outro. Essas bridges, essas pontes estão sendo construídas ainda, não estão tão sólidas quanto a gente gostaria. E ele é social, é um lugar para criar comunidades. E a grande palavra do metaverso são comunidades, certo? E como a gente tem visto a vida moderna modificar bastante nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, a gente sabe que comunidades ganham força a cada dia que passa. Tá bem? Bom, no metaverso as pessoas podem ser melhores, mais bonitas, mais bem-sucedidas, então elas vão para lá para fugir um pouco da vida real, também isso acontece, mas também para fazer melhores negócios, isso também acontece. Podem fazer negócio com regras novas, porque é um ambiente sendo desenvolvido, eles podem conectar o melhor do ambiente físico com o que há de melhor no digital, e as barreiras são tênues. Os governos são pouco intrusivos, porque não está em nenhum lugar geográfico físico, né? E as oportunidades ainda são inexploradas. É como a conquista do Oeste no final do século XIX. Né? Bom, como eu disse, o metaverso não é novo, as primeiras experiências, os primeiros conceitos vêm lá dos anos 80 e 90, junto com a criação da internet, vem evoluindo, mas ganhou muito peso no ano passado, quando o Facebook mudou seu nome para Meta. Mas isso é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo, então não se iludam pensando que o metaverso é um movimento novo. Ele já está aí, ele só está em processo de aceleração e crescimento. Tá? E quais são as tendências que nos faltam para que ele aconteça? Algumas vocês vão ver que já estão presentes aqui na área de construção civil, a gente viu elas hoje aqui. Então, eu chamo elas de tendências habilitadoras e impulsionadoras. As habilitadoras, Wi-Fi 6 e o 5G, realidade aumentada, realidade misturada, realidade virtual, inteligência artificial, blockchain, NFT, Web 3.0, criptoativos, games, avatares e cloud computing. Gente, tudo isso aqui já existe hoje. Tudo isso aqui já é super relevante comercialmente. Então, não há nenhuma tendência habilitadora que esteja faltando para que o metaverso aconteça. E há centenas de milhares, milhões de usuários no mundo no metaverso já atualmente, explorando oportunidades comerciais e de socialização, inclusive. O que está faltando para a gente vivenciar mais o metaverso no nosso dia a dia? E quando eu mostrar, vocês vão perceber que não falta tanto. IoT, falamos sobre isso hoje, inclusive na construção civil. Low code, que é a capacidade de entregar código sem ter que desenvolver código. E aí as plataformas têm um papel fundamental. Né? Videoconferência, todos nós usamos, redes sociais, todos nós usamos. E eu chamo assim de viagens a Marte e a digitalização dos notáveis como um grande movimento que vai trazer isso possível. Hoje, ao meio-dia, eu conversava com a Andresa no almoço,
E aí a gente fala, não, onde é que tu acha que vai entrar primeiro? Cara, já está entrando na educação, mas vai entrar também na construção civil, vai entrar na camada de socialização. Não, mas por quê? Cara, imagina que legal pegar todo aquele conjunto de informações que Nietzsche escreveu, ou que Marx escreveu, ou que Aristóteles escreveu, e poder conversar com esse cara no metaverso, porque a inteligência artificial processa esses dados e responde como se fosse ele. Isso muda o cenário da interação virtual, humana virtual. E isso cria habilidades sem fronteira para a mente humana se desenvolver de formas que a gente nunca pensou até hoje. Deixa eu acelerar aqui. Bom, os elementos do metaverso são aqueles que vocês já conhecem: ambiente de trabalho, avatares, moedas digitais, bens digitais, shows, eventos. Todo mundo já ouviu falar de shows no metaverso. O primeiro deles foi do Travis Scott, lá no Fortnite, né? Cobrava para participar de um show que só acontecia no metaverso. Quem jogava lá no joguinho quis ir assistir o show, né, para tirar fotos virtuais de um rapper virtual cantando músicas que foram criadas para o ambiente metaverso. Isso vem crescendo bastante. Vocês já viram a final do Big Brother com uma experiência da M-Steel dentro do metaverso. Pode falar o nome de empresa aqui? Pode, né? Tá bom. Então, essas coisas elas têm acontecido com bastante frequência. Não vou gastar muita energia aqui, tá? Mas aqui tem uma coisa legal. Quando eu olho para as camadas do metaverso, eu tenho uma camada de infraestrutura aqui embaixo, já está bastante bem resolvida. Eu tenho uma camada de interface humana, que são os óculos, são as luvinhas, aquelas que dão a sensação física no ambiente virtual. E aí eu tenho uma camada verde aqui, que é o que eu chamo de camada autoral, que é onde se criam as coisas. Esse é um mercado que está bombando, gente. Está bombando. Tem centenas, milhares de empresas desenvolvendo coisas para o metaverso nesse momento. Em setembro agora vai ser lançado em São Paulo um metaverso brasileiro, um dos metaversos brasileiros, proprietário, e eu fui convidado para uma visita recentemente. Eu, inclusive, encontrei um prédio lá lotado de engenheiros, advogados, e sabe quem é que estava lá dentro? O Sinduscon de São Paulo. O Sinduscon de São Paulo tem uma sala dentro do metaverso que vai ser lançada em setembro. Então, assim, são coisas que já estão acontecendo, muito próximos de vocês, muito próximos de nós, falta a gente conseguir conectar com essas coisas e usufruir dessas experiências. E aí, por fim, os dois últimos é onde a mágica acontece. A camada de descoberta, que é onde existe a venda de produtos, a comercialização de ativos e a geração de receitas novas, digamos assim, e a camada de experiência, que é o que justifica toda essa movimentação, que é onde as pessoas vivem uma experiência nova. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos das dezenas de luvas áticas que existem hoje para a gente ter a sensação de físico no virtual. Tá? O óculos você já conhece. Né? Aliás, quando a Facebook anunciou a troca do nome para Meta, ela não estava fazendo uma briga pelas redes sociais. Ela estava fazendo uma briga pelo mercado de hardware, que é o mercado que ela não participava. Porque ela comprou, 7 anos atrás, a Oculus, que é a empresa que desenvolve esses óculos virtuais e que concorre com alguns outros 2 ou 3 grandes no mundo. Só tem 3 grandes fabricantes no mundo atualmente. E o Facebook é um deles. Né? O Meta é um deles. Deixa eu avançar. Bom, temos dezenas de exemplos de coisas que já estão acontecendo no metaverso, como o Metaverso Fashion Week, a Rússia e a Ucrânia, na sua guerra, recebendo donativos para fugir das sanções. A Ucrânia recebendo donativos para suportar as pessoas durante a guerra. A Ucrânia para sustentar as pessoas. A Rússia para fugir das sanções financeiras. Né? E aí tem o Paulo Guedes dizendo que já prevê o abandono do dinheiro físico e a adoção de uma moeda digital, né, que daí seria regulada pelo Banco Central. Ela não é descentralizada, ela é centralizada, mas são coisas que já estão acontecendo em vários países, inclusive El Salvador já tem Bitcoin como moeda oficial do país. Tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês um mapa do Decentraland, é um dos metaversos bastante conhecidos, e entre várias coisas que nós temos aqui, né, como casas de proprietários, lojas e tudo mais, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nós temos a District University, que é um centro educacional com mais de 1.500 terrenos, onde as pessoas podem ir para fazer treinamentos no metaverso. Tá? E temos também, lá em cima, a loja da Samsung, no Decentraland, onde você entra e pode conhecer os produtos e experimentar todas aquelas possibilidades de produtos novos, sem ter que ir até uma loja. Né? A loja do Boticário, no Avakin Life, que é um joguinho, né, digital que acontece no metaverso, teve, até o início do ano, mais de 9 milhões de visitas no jogo. E agora, no carnaval desse ano, eu participei de uma festa no Avakin Life, onde
essa festa era promovida pelo Boticário, inclusive, você entrava lá, ganhava um voucher, entrava na loja, assistia uma demonstração de produto e podia comprar o produto com desconto. Tá? Imagina isso vezes 9 milhões de pessoas. Esse é o movimento que está gerando lá no metaverso. Sem contar iniciativas da Adidas, da Nike, enfim, de outras tantas que vocês já ouviram comentar também. Tá? E agora tem um movimento novo, que são os influencers digitais do metaverso, onde, além de digitalizar, além de ter o influencer digital como nós conhecemos lá no YouTube, nas redes sociais, nós temos também no próprio metaverso, ou seja, atraindo cada vez mais pessoas, mais público para dentro desses mercados. E aí, só para fechar com mais alguns exemplos na construção civil, e eu prometi para o Andreas que eu não ia contar o case da Netspace, porque esse mérito é dele e vem logo depois. Tá? Deixa eu trazer alguns exemplos aqui, e é meu último slide. Tá? O que está acontecendo no metaverso que afeta diretamente a área de construção civil? Algumas coisas interessantes. Primeiro, digitalizar um imóvel ou criar um elemento digital para um imóvel que gere receitas para os donos de imóveis. Teve um empreendimento em São Paulo, que foi lançado agora no primeiro semestre, em que, de um prédio inteiro, uma parte da área comercial foi digitalizada em NFTs. Quando você comprava um apartamento, você ganhava NFTs, e parte do aluguel daquela área comercial revertia para você em desconto do condomínio. Era um ticket, um token de utilidade, uma NFT de utilidade. Tá? Várias pessoas no mundo estão recebendo receita por terem frações de imóveis. Elas não têm dinheiro para comprar o imóvel inteiro, mas compram uma parte do imóvel através de NFTs. Essa NFT gera rendimento, esse rendimento ela recebe aqui no mundo físico, né? Ou através de criptomoedas, que daí ela converte. Né? Existe uma mudança nos modelos de negócio acontecendo, porque existe um grande conjunto de novas regras de negócio sendo aplicadas, como, por exemplo, comprar um imóvel físico que dá direito a uma réplica digital, comprar um imóvel digital que pode ter uma participação num imóvel físico, por aí vai. Né? Isso vai gerando um uso mais presente também da realidade estendida e ampliada, que é quando eu consigo, com um celular, com um óculos ou com outro tipo de dispositivo, em um ambiente físico, enxergar como ficaria a mobília, como ficaria o piso, como ficaria a cor da parede, como ficaria a iluminação, né? E posso fazer a programação desse ambiente, que vai ser, através de equipamentos de IoT, representada no ambiente físico. Então, eu consigo pegar o melhor dos dois mundos. Né? Eu fiz essa mudança aqui, pensando muito em vocês, né? Porque uma coisa que existe na indústria 4.0 é o Digital Twin. Se falou sobre isso aqui hoje. É uma réplica digital do que acontece no físico. E quando a gente olha para um imóvel sendo construído, e a gente viu hoje aqui formas de ter réplicas digitais desse imóvel, essa réplica digital ela me permite fazer extrapolações através dos dados coletados, ou estimados, ou projetados, e estimar como vai ser o comportamento daquele imóvel ao longo do tempo. Imagine uma ponte com vários sensores de IoT, em que, ao longo do em que eu consigo projetar ao longo do tempo como vai ser o desgaste, como vai ser a utilização dela, como são as formas de utilizar melhor aquele bem ao longo do tempo. E até antecipar eventuais riscos, desastres que eventualmente possam acontecer. E, por fim, só para não fugir demais aqui, NFTs na construção civil são uma prática bastante nova. Elas ainda estão engatinhando, mas já está muito maduro, e, curiosamente, o Brasil está muito maduro nesse modelo. Então, muitas vezes, a gente, quando vai construir um imóvel, a gente se preocupa, né, em como garantir que ele consiga chegar até o comprador. As NFTs são, no meio do caminho, uma forma de viabilizar que um imóvel que ainda está na ideia, que ainda está no plano executivo, ele possa se materializar fisicamente, antes mesmo dele ter, eventualmente, até um CNPJ cravado já, ou ter sido começado a construir. Gente, não vou me estender mais do que isso, agradeço e encerro por aqui. Obrigado.